Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelas tuas misericórdias. Quero colocar a vida dos meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece a necessidade de cada um e também conhece as minhas limitações. Então, Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Onde eu não conseguir expressar ou colocar as palavras certas, que o Senhor complete, Pai, para que os meus irmãos sejam abençoados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Natália, bom dia, Osvaldo, Adriana, Zenilda, obrigada pela presença de vocês, Lili, Luciel, Andréia, obrigada, Maria Freitas, Geralda, Paulinho, obrigada pela presença de vocês, fiquem à vontade, Elton, Joeldes, filho e pai, Camica, Mateus, obrigada, gente. Hoje eu quero falar para vocês sobre 1 Pedro 4,19. Quero falar sobre algo que me aconteceu ontem. Quero repartir com vocês. Espero abençoar a sua vida hoje, tá? 1 Pedro 4,19 diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Há mais ou menos um ano eu sofro com uma dor lombar muito forte, que me dá muitas limitações e a dor é muito intensa. Aí você pergunta pra mim: Fernanda, por que você ficou um ano com essa dor? Você não tomou remédio? Você não foi no médico ver isso? E eu tenho plano de saúde, tenho acesso a hora que eu quiser, médicos. E aí você pensa assim, mas por que você ficou com essa dor? Você não encontrou nenhum médico, nenhum remédio? Gente, eu fiquei com essa dor, infelizmente por escolha própria. Porque eu fiquei adiando. Depois eu vou no médico. Depois eu vou no médico. E aí, um médico que eu sempre vou, que eu não falto, é a minha ginecologista. E sempre que eu ia lá, eu reclamava dessa dor, ela me passava remédio para essa dor. E porque eu entrei na menopausa, aí ela falou, pode ser menopausa, né? Aí fiz até um exame para osteoporose, que a médica mandou pra ver, e não era nada, não era osteoporose. E sempre ali tomando um remedinho, mas sempre muita dor. Qual é o médico de lombar, gente? Qualquer médico de coluna. Não é ortopedista? Quando eu pensava que eu tinha que marcar com o ortopedista, ir no ortopedista, eu adiava. Um ano adiando. Falei, então, aí você fala assim, Fernanda, então não estava doendo o suficiente. Se tivesse doendo o suficiente, você teria marcado essa consulta com o ortopedista. Gente, doía bastante. Doía bastante. E eu sempre adiava. Eu falava, semana que vem eu vou marcar. Semana que vem eu vou marcar. Dava uma aliviadinha, semana que vem eu vou marcar. Tem sofrimentos que Deus permite na nossa vida. E eu quero te perguntar, você gosta de sofrer? Dá a impressão assim, se você fizer uma pergunta, se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, qual de vocês, quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas posso falar a verdade, a real para você? Se é algo que está na sua mão decidir e você fica adiando, você fica procrastinando, você gosta de sofrer. E esse sofrimento que você está escolhendo, ele não tem propósito nenhum. Não tem objetivo nenhum. A não ser o de dar trabalho para sua família. Porque quando você tem saúde mental, você pode escolher as coisas por você, sua família tem as coisas dela para tocar a vida, para fazer, para tomar as decisões. Cada um tem sua vida para tocar. Porque você pode decidir, você pode ir no médico, você pode fazer suas escolhas. E você vai adiando, chega um momento que a sua família tem que entrar em ação para te ajudar. Uma coisa que você poderia ter resolvido sozinho. Então, o nosso sofrimento, que a gente escolhe passar por ele, que é ficar adiando uma consulta, ficar adiando uma conversa. Você precisa conversar algo sério, você precisa resolver e você fica adiando, deixando para depois. É uma escolha sua. Eu vou dizer para você, hoje Deus falou muito no meu coração. Um sofrimento que você poderia resolver com decisões de marcar uma consulta, de ir no médico, de tomar um remédio, de ter uma conversa difícil, que você procrastina. E você já percebeu? Você procrastina coisas que é pra você. Quando alguém te pede um favor, você corre e vai e faz. Um filho precisa de você, você corre, vai e faz. Quando é pra você,
para cuidar de você, você procrastina. Eu tô falando você, mas eu tô me incluindo. Nós procrastinamos. A maioria das coisas que nós procrastinamos são coisas que nós devemos cuidar de nós. Claro que existe aquela pessoa que sempre pensa só nela, cuida só dela. Mas isso são pessoas específicas, que tem um eu lá em cima. A grande maioria é como eu e você. Sempre quando nós precisamos fazer o bem para nós mesmos, nós procrastinamos e nós adiamos isso. E aí depois vai dar trabalho para a família, porque a família precisa parar tudo que está fazendo para vir cuidar de você. Porque você procrastinou, você adiou, e aquilo, o sofrimento vai só tomando proporções grandes. Então, o sofrimento segundo Deus, segundo a vontade de Deus, ele tem propósito. O sofrimento que você não escolheu, o sofrimento que bateu aí na sua porta, chegou de repente, um sofrimento grande que você não teve escolha, são sofrimentos permitidos por Deus. E todos os sofrimentos que Deus permite, que é algo que você não tem controle sobre isso, existe um propósito, porque Deus não gosta de nos ver sofrer. Deus não nos criou para morar no sofrimento. Deus vai usar esse sofrimento para que você seja abençoado, para que você cresça e para que todos os que te cercam ou que tenham a oportunidade de ter um contato com a sua história sejam abençoados também. Vamos falar da Fernanda, né? O que aconteceu? Resolvi ir no ortopedista depois de 1 ano sofrendo. Precisava sofrer 1 ano, gente. Você não precisa sofrer. E você pode estar adiando coisas para sua vida, talvez sem razão nenhuma, só vai adiando. Na maioria das vezes, eu adio às vezes algumas coisas porque eu penso muito no outro, eu não quero dar trabalho. Eu não quero que a pessoa pare a vida dela para vir me ajudar, mas eu pararia a minha vida para ajudar o outro. Entende? E aí, o que acontece? Depois de 1 ano fui. Aí o médico deu o diagnóstico. Se você vai no médico certo, você tem o diagnóstico certo. O que o médico falou? Você tem artrose facetária. E nós temos como resolver isso. Nós vamos fazer isso e nós vamos fazer... Deu 2 caminhos para mim. E um dos caminhos foi fazer uma risotomia ontem, né? E mais uma vez, eu quis controlar a situação. Eu precisava de que um dos meus filhos me acompanhasse, porque meu marido estava viajando. Minha filha, na mesma hora, falou, mãe, eu te ajudo. Mas olhando para ela, tá por aqui no trabalho dela de trabalho. Meu filho também lotado de trabalho. Eu falei, não precisa. Não precisa. Eu venho de Uber, eu dou um jeito e volto. Gente... Olha só, de novo, eu querendo controlar uma situação. E aí, quando eu vi como que era, cheguei lá, fui fazer o procedimento, era muito difícil, eu não conseguia, saindo de lá, não conseguia nem chamar um Uber, por causa da anestesia. Eu ficava de pé, já ficava mal. Aí eu tive que ligar para minha filha teve que deixar tudo para ir me buscar. O lugar era longe, né? Então... E ela ficou aqui esperando. E acabou que eu precisei da minha filha foi me ajudar. Do que é que você está adiando? O que você está procrastinando? Você não quer dar trabalho para os outros? E eu sempre estou aqui falando para vocês que existe cura na comunhão. Existe uma bênção na comunhão. Para você ver que muitas vezes as pessoas que falam sobre as coisas... estão vivendo aquilo, estão vivenciando aquilo. Para você ver que a maioria das lives que eu tenho feito aqui, eu estou pregando para mim mesma. Porque, afinal de contas, minha filha foi a maior alegria me buscar, cuidou de mim. Eu precisava de cuidados. Mas se eu for pensar, eu não queria fazer isso para não ficar dando trabalho. Mas esse trabalho que você dá para os seus filhos, até nisso Deus vai e abençoa. Deus, como falar? Aproxima seu filho de você, sua família de você. Então, eu não sei o que você está querendo segurar aí na tua mão, está controlando. Um sofrimento que você está aí escondendo, não quer falar para ninguém, porque não quer dar trabalho para ninguém. Só que o sofrimento, ele é uma bola de neve. Ele não vai diminuir, porque ele não tem propósito. Ele só tem espaço para crescer, entende? O sofrimento, quando você está controlando ele não tem propósito.
ele só vai ganhando corpo. O sofrimento que Deus permite já é diferente. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele não vai ganhar proporções maiores do que o que Deus vai permitir para você. Porque Deus é maravilhoso, Deus é incrível. O sofrimento que Deus permite para você tem propósito, tem direção certa. Eu estava hoje pensando, o que eu vou conversar nessa live? E o Espírito Santo de Deus falou claramente no meu coração. Tem pessoas que estão segurando o sofrimento, controlando, adiando uma conversa difícil, adiando sair de um trabalho, porque precisa sair, Deus falou, tem pessoas que estão aí no trabalho, que eu já dei todas os sinais que não é para ficar nesse trabalho. Mas pelo medo, o medo de não conseguir depois, medo de não ter ninguém para apoiar, e Deus tem um sustento para você, Deus tem um caminho, Deus tem estratégia. Porque o lugar que Deus tem para você, que Ele permite o sofrimento, esse sofrimento ele não vai ganhar uma proporção maior do que o que Deus vai permitir. Lá em Salmo 10, 14 diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os, para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Deus só vai tomar o sofrimento que você está aí nas suas mãos quando você entregar-se a Ele. Salmo 10, 14. Memorize esse versículo. Memorize. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Você está achando que é só você que está vendo essa dor que você tem? Deus está enxergando. Deus está vendo a sua dor. Só que Ele só observa. Ele vai ficar só te observando. Vai ver que isso vai tomar uma proporção grande. Isso vai crescer de uma forma exponencial. Mas se você entregar-se a Ele, esse problema, fala, Senhor, me ajuda. Sabe? E vai incomodar pessoas, sim. As pessoas que te amam vão te ajudar, sim. Porque você também ajudaria se fosse alguém precisando de você. Eu gosto muito de trazer aquele texto, Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou, não, o senhor vai lavar meu pé? Não. Jesus falou, se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo. Jesus estava querendo demonstrar para Pedro que a comunhão era muito importante. É importante que as pessoas participam não só das suas alegrias, mas das suas tristezas, que vejam seus lugares escuros e participe deles. Para de segurar esse sofrimento na sua mão, adiar por tanto tempo. Eu adiei por tanto tempo procurar o médico certo. Gente, o médico certo é o que sabe o que é para fazer. Por que eu fiquei adiando essa dor, esse sofrimento? Ele só foi tomando proporções maiores. E por que eu não aceitei a ajuda da minha filha? Ela falou, mãe, eu vou com você. Eu falei, não, minha filha, tem que trabalhar e vai ficar comigo lá o dia inteiro. Mas sua filha quer ajudar, seus filhos querem te ajudar. Se fosse eles, você plantaria naquele hospital o dia inteiro, igual a árvore. Só sairia de lá com seus filhos, com seu filho junto. Por que seu filho não pode fazer a mesma coisa por você? Qual é a questão aí? Sabe? Deus abate os orgulhosos. Você sabia que o orgulho precede a queda? Toda vez que nós caímos, que nós estamos num lugar de fundo de poço, na maioria das vezes foi porque nós tivemos orgulho. E hoje, aqui em 1 Pedro 4,19, eu digo, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que é praticar o bem? Tomar as decisões certas, procurar o médico certo, tomar o remédio certo. Você não precisa sofrer. Quando Deus permite algum sofrimento na sua vida, Ele mesmo dá todo o caminho, toda a estratégia para você sair dele. Mas o que você pega? Você pega seu sofrimento e começa a adiar as decisões que você precisa tomar. Só que vai chegar um momento que você não vai conseguir segurar esse sofrimento. E ele vai tomar proporções tão grandes que você sozinho não vai poder nem decidir. Outras pessoas, as pessoas estranhas a você, vai tomar decisões por você. Porque você permitiu um burnout, por exemplo?
Você deixou chegar no limite do seu burnout, síndrome do pânico. Acaba que você entra num estágio catatônico, num estágio de apatia, que você não tem como decidir por si só. Alguém vai precisar tomar decisões por você. E Deus manda dizer hoje para você, enquanto você tem escolha, enquanto você pode decidir sozinho, não permita que esse sofrimento seja controlado por você. Salmo 10, 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Deus está vendo o que você está passando. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. Deus está observando, esperando para pegar seu problema, esperando para tomar esse problema seu, essa sua dificuldade nas mãos. Mas para isso, a vítima deles entrega-se a ti. A vítima desses problemas precisa entregar a Deus. Porque Ele é que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito. E Deus sempre tem pensamentos bons a nosso respeito. E sabe, o sofrimento segundo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus não vão construir raízes no sofrimento, não vão morar no sofrimento. Porque é só por um período de tempo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Não tem como comparar com a glória que Deus quer que você viva, que Ele convida eu e você para viver. Porque o sofrimento, segundo Deus, é leve e passageiro. Mas se você pega o sofrimento e vai controlar, isso tem uma eternidade de sofrimento. E Deus fala, não, entrega para mim. Porque você vai ver, você nem vai perceber quando você sair desse problema. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada pelo teu amor que é incansável por nós. Obrigada pela tua verdade que nos liberta. Obrigada porque o Senhor é o nosso caminho. Obrigada porque o Senhor nos convida a participar da sua glória, não de morar no sofrimento. Obrigada porque o Senhor nos observa e o Senhor espera que nós entreguemos tudo nas tuas mãos, para que este sofrimento não seja um sofrimento em vão, mas seja um sofrimento com o propósito de nos abençoar e abençoar a todos que de alguma maneira, algum dia, em algum momento, terão contato conosco ou com a nossa história. Porque vão encontrar nessa história que o Senhor nos permite viver um legado de fé. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade física, seja curado em nome de Jesus. E se a sua enfermidade é na alma, em nome de Jesus, seu coração está quebrado. Perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrado e receba agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a cura e a libertação deste lugar de dor, deste lugar de sofrimento, que vai ser leve e momentâneo e passageiro. E você é convidado por Jesus para participar da glória dele. E dentro da glória dele existe a libertação que você precisa e busca para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Bom, se você gostou dessa live, curta, comente, compartilhe. Se você não me segue ainda, é Fernanda Matos 72. Em qualquer rede social tá escrito lá. Só que a Matos tem 2 T's, tá? E palavras curam. Que Deus abençoe sua vida, tá? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.